Se calhar de falar ao microfone, não é? Temos que nos aproximar. Posso ficar? Então aproximo mais um bocadinho, deixa estar. Acho que vai ser, podia não usar microfone, mas eu geralmente falo baixo e também penso que está a ser gravado, portanto é melhor usar. Obrigado, Juan, e obrigado, André, também por estarem a organizar estes encontros e também por me terem chamado. Eu começo eu a falar, porque um bocadinho por ordem histórica do projeto, não é? Eles têm a ideia, chamam, e depois eu chamo o Miguel. Como o Juan disse, eu e o Miguel partilhamos aquilo que gostaríamos de partilhar agora convosco, que é conversas. Encontros, aliás, a própria sinopse que está no papel que têm, indica um pouco isso, que é, nunca trabalhámos juntos, nunca houve eu tenho visto o trabalho dele, às vezes com mais regularidade do que outra, mas tenho seguido o trabalho do Miguel, mas acontece que de vez em quando, ao acaso, sem grande, enfim, com periodicidades também irregulares, encontramos e a conversa vai para imensos sítios. E quando o Juan me falou destes encontros e desta ideia de proximidade e de aproximação e do formato também muito aberto que nos propunham, eu comecei a pensar, mas com quem é que eu poderia conversar, com quem é que eu gostaria de conversar? Eu gosto de conversar com muita gente, que tema, porquê, e de repente o Miguel apareceu por várias razões, não só porque se calhar a prática que nós temos é mesmo essa, não é? De aproximações que nos fazem desenvolver aquilo que queremos e que estamos a fazer aqui, que é conversar, e também porque temos questões que têm essencialmente a ver com como é que isto que fazemos no contexto artístico, como é que isto, enfim, em áreas diferentes, em campos diferentes, como é que isso vive e como é que isso se instala no mundo em que estamos, na sociedade em que estamos, como é que age, como é que não age, como é que tem a ver com o resto da vida, quando ela não tem nada a ver com a arte, não é? E é para aí que muitas vezes vamos. E como eu neste momento estou também a fazer um trabalho que tem a ver com questões relacionadas com a educação e arte, que tem a ver com como é que se faz um pouco, ou o modo como eu entendo também, como é que se criam pontos e como é que se criam relações entre o contexto artístico e tudo o resto, e todas as outras experiências que o informam e ao qual ele também pertence. E penso como é que isto que tem a ver, falando de uma maneira muito, muito geral, como é que isto, que é a experiência artística, porque é que isto importa e como é que isto pode importar também às pessoas que não a fazem, ou que muitas vezes não, ou se encontram de uma forma muito esporádica ou quase nunca com ela, não é? Como é que ela pode viver no mundo que está ali, fora daquelas portas, não é? E como é que pode ser significante também, como é que pode agir. E depois comecei a pensar também nestas questões de que muitas vezes aquilo que nós fazemos que é o nosso trabalho também, é usufruído e é vivido pelos outros num tempo que é um tempo livre, não é? Que é um tempo em que as pessoas têm para fazer aquilo que bem entendem, não é? Um tempo que vai para além do tempo que temos de dedicar a responder a certas necessidades de sobrevivência, necessidades de trabalho, necessidades de termos o básico também para podermos desenvolver a nossa vida. E comecei a pensar também como é que, de repente, esta diferença entre
tempo de trabalho, tempo livre, tempo de lazer, e como é que a arte muitas vezes enfim, é vivida nesse espaço, não é? Nesse espaço de tempo livre e de tempo de lazer, o que é ótimo, mas que às vezes também pode fazer com que se possa empurrar a sua experiência para um certo campo, onde se pode dizer isto não é necessário, não é? Nas condições em que vivemos hoje em dia, muitas vezes isso é algo que vem ao de cima imediatamente, não é o mais necessário, não é? Eu lembro-me sempre de um poeta, que agora estou-me a esquecer do nome, mas é o das Caraíbas. Ele já vem, mas agora esqueci-me do nome, peço desculpa. Mas que escreveu há uns anos, em 2009, houve todo um período de crise muito forte na zona onde ele vivia, e ele, juntamente com outros poetas e com outros artistas, escreveram um manifesto que se chamava o Manifesto dos Bens de Alta Necessidade. E os bens de alta necessidade eram a poesia, o teatro, as artes plásticas, tudo aquilo que, não se comendo, não tendo uma utilidade imediata para a sobrevivência, é indispensável que exista um mundo, que exista um mundo de relações sociais, que exista é indispensável para que exista aquilo que faz o mundo, que são as relações entre as pessoas, não é? E que é o imaginário que informa também esse mundo. E eu gosto de pensar que isto no fundo, são realmente bens de alta necessidade, não é? Não são de necessidade básica, são de alta necessidade, porque é aquilo, enfim, que nos faz desenvolver também aquilo que de potencial trazemos, não é? E já estou a falar demasiado. Comecei a pensar nos amadores. E como é que os amadores são pessoas que fazem, que estão envolvidas no fazer artístico, mas fazem-no sem necessidade, fazem-no nos seus tempos livres, trabalham, não é? E fazem-no sem pensar que esse fazer vai estar um dia num museu, ou vai estar um dia num teatro, ou vai estar... E esse fazer está absolutamente integrado na dinâmica do cotidiano, de um verdadeiro amador, não é? Que gosta, que ama realmente também aquilo que faz, integra, quer dizer, de repente, ao final da tarde, ao início, naqueles pedaços, mas faz parte de toda uma dinâmica, é como acordar, lavar os dentes, lavar a cara, portanto, faz parte da vida comum e da rotina e do cotidiano. Obrigada. E depois lembrei-me do trabalho do Miguel, das conversas, e lembrei-me do trabalho do Miguel e do interesse do Miguel também nesta prática dos amadores. Pois convém a certa altura nós partilharmos. Olá, obrigado por terem vindo. Eu fico muito contente com o convite da Liliana por participar nesta conversa, porque acho que, apesar de tudo, não há assim tantas oportunidades para se falar e para se debater e para pensar em conjunto, e isso acho que é, ainda por cima, estando aqui no Porto, que é uma cidade onde eu já apresentei algum do meu trabalho, mas que infelizmente de algum tempo para cá tenho vindo muito pouco, por várias circunstâncias, mas portanto fico muito contente. E relativamente ao encontro, é curioso que a Liliana agora está a fazer a apresentação e eu estava-me a lembrar da primeira vez que eu a conheci, que eu ouvi falar nela, foi através de um texto. Aliás, já lhe referi isto várias vezes e isto marcou-me, por isso é que se calhar foi a partir daí que nós nos aproximamos, de um texto que na altura a Liliana escreveu para uma revista, a DIF, não foi? Sim, já há muitos anos. Que é uma revista que acho que só em Lisboa, não é? Que é uma coisa gratuita, enfim. E a Liliana escreveu um pequeno texto para essa revista,
que me marcou naquela altura. Era um texto bastante simples, bastante despretensioso, mas em que ela falava um bocadinho do contexto em que nós vivíamos hoje em dia e da forma como nós apreendemos informação e como nós vivemos as experiências, em que nada já é, não há um foco só numa coisa, mas nós acabamos por nos dispersar com muitas coisas. Um bocado nesta ideia de hoje da net, né? Desta ideia dos links e dos hipertextos, estas linguagens em que se salta de um assunto, puxa para outro, puxa para outro, puxa para outro. E eu gostei muito desse texto e depois a partir daí começámos a conversar e a encontrar-nos, e a Liliana tem vindo a acompanhar, como ela disse, o meu trabalho. E propusemos falar sobre esta ideia dos amadores. Aliás, foi uma proposta da Liliana, porque eu ultimamente tenho estado um bocadinho a desenvolver um projeto, já desde 2010, na realidade, em que foquei um bocadinho mais na ideia do trabalho amador. Mas, entretanto, porque eu tenho que dizer, antes de mais, tenho que dizer que não foi porque eu considero-me um artista amador, acima de tudo, porque para mim a relação com a arte tem esse lado de amar aquilo que se faz, no sentido de uma entrega, de uma paixão quase, ou de uma necessidade que não é explicada racionalmente, e nesse sentido eu faço o que faço porque tenho prazer naquilo que faço, independentemente do reconhecimento, do estatuto que isso possa me trazer. E nesse sentido eu sempre me considero um artista amador, porque estou sempre um bocadinho em conflito com as próprias instituições e com o próprio sistema, no sentido de que não me deixar dominar e não me tornar um mero produto de venda de um nome que não é para mim o essencial. E pronto, e eu voltei à questão dos amadores recentemente porque, para além disso, já está subjacente no meu trabalho desde sempre. Senti que no momento em que estávamos a viver dentro desta crise que se foi instalando, para além da crise económica ou financeira, eu sinto que já havia, eu sou acho que todos nós, mas eu sempre vivi muitas minhas crises intensamente, as minhas crises íntimas, pessoais e na minha relação com o mundo, e achei que cheguei a um momento do meu percurso que entrei um bocadinho em colapso, porque senti que já não conseguia lidar com o tempo que me era exigido da produção e da exigência que me era feita institucionalmente e com as minhas necessidades íntimas. E então achei que comecei a produzir para alimentar um pouco o meu próprio estatuto. E isso começou-me a preocupar. E então entrei um bocadinho em crise e a perceber, porque depois há toda esta questão da sobrevivência. E eu sou um artista, considero-me um artista que vive basicamente daquilo que faço, ou seja, eu não tenho uma profissão, não sou artista, considero-me profissional porque me assim o consideram, mas não é que eu me faça questão que seja um artista profissional. Eu gosto de lidar com o meu tempo, e o meu tempo é sempre, às vezes, entra um bocadinho em conflito com o tempo institucional. O meu tempo pessoal e o meu tempo da produção é sempre muito conflituoso. E por isso eu comecei a olhar então de frente para esta coisa dos amadores e começou-me a interessar muito aquelas pessoas que de facto se dedicam a fazer as coisas sem a preocupação de um reconhecimento ou de adquirir um estatuto. Porque no fundo é isso que se trata, não é? Quando uma pessoa trabalha profissionalmente, a partir de uma altura há uma necessidade de reconhecimento e logo há esta procura do status quo, não é? Que é isto, pronto, dentro do sistema em que vivemos. E pronto, e tenho vindo então a desenvolver, comecei a fazer uma pesquisa, a procurar pessoas que trabalhavam no campo artístico, que trabalhavam com as artes,
Encontrei pessoas ligadas a muitos campos inicialmente, sem ser nem dança, sem ser a dança, que é a minha área, digamos. Apesar de a própria dança para mim não é um dado adquirido, não é? É uma coisa que tem muitas nuances. E depois comecei a fazer um trabalho com pessoas do teatro, num festival Materiais Diversos, há 2 anos, em que trabalhei com o grupo Teatro Amador de Minde, e anteriormente tinha estado em Inglaterra a trabalhar com um grupo de pessoas ligadas à performance e à dança, que também faziam, que exerciam a dança enquanto amadores. E comecei-me a perceber que isto era uma grande armadilha, porque, na verdade, esta separação entre profissionais e amadores é um bocadinho perversa e tem a ver um bocado com essas lógicas que já tinha comentado com a Liliana, que é esta construção do tempo e que está muito ligada a ideias que ultimamente me têm ocupado muito, nomeadamente com o Guy Debord, que é um autor que eu tenho estado muito interessado, e com os situacionistas, que parece que é uma espécie de comeback, em que se fala um bocadinho da apropriação do tempo pelo sistema e pelas instituições. E criou-se muito esta separação entre o tempo do trabalho e o tempo livre. Então, no tempo do trabalho, e dentro desta lógica um bocadinho capitalista, obviamente, no sistema que nós vivemos e que se tem estado um bocadinho a aprofundar ultimamente, que é esta coisa entre o consumo, a produção e o consumo. Ou seja, nós no tempo do trabalho produzimos e no tempo livre, no tempo do lazer, consumimos aquilo que produzimos. E isto tem um lado um bocado perverso, porque, ou seja, eu tenho uma profissão, exerço essa profissão e depois nos tempos livres faço qualquer coisa que é suposto ser aquilo que me dá prazer, mas no fundo eu estou a usar um tempo onde eu vou consumir qualquer coisa que no fundo eu já estive a produzir. Pronto, há este lado perverso e é uma questão interessante e ultimamente tornou-se uma espécie de moda nas artes performativas, esta coisa das comunidades, dos amadores, toda a gente faz espetáculos hoje em dia com amadores, com as comunidades, as câmaras interessam-se imenso por esses trabalhos. Eu quando falei que ia fazer a primeira vez um trabalho com amadores, tive logo montes de sítios interessados. Disseste logo que não. Não, eu não disse não à partida. Eu à partida deixo ver as coisas. Só que eu, como não me interessa abordar nunca as questões por uma questão de moda, pensei, bom, eu se calhar estou aqui a cair numa grande armadilha porque vai criar expectativas e as pessoas vão querer um determinado resultado que eu se calhar não lhes vou dar. E a minha ideia inicial era fazer uma peça com amadores, mas era fazer uma espécie de um teatro musical. Porque eu tinha esta ideia de fazer assim, era um projeto um bocadinho megalómano, digamos, que era fazer um grande espetáculo, mas só com pessoas que não soubessem dançar, não soubessem cantar, que fosse assim tudo muito mau. E comecei a achar que as expectativas do outro lado eram um bocadinho demasiado altas relativamente àquilo que eu se calhar lhes ia oferecer. E fiquei um bocado assustado com a ideia e como não estava numa espécie também de crise pessoal no momento, porque não me sentia com energia para me envolver num projeto de grandes dimensões, resolvi então, disse não estou preparado e acabei por fazer uma coisa muito mais pequena, que foram 2 pequenos solos que eu fiz com 2 pessoas, uma é do Teatro de Minde e outra de Inglaterra, com quem eu criei esses 2 pequenos solos para mim, e desisti desse teatro musical. E agora voltei outra vez ao tema dos amadores, porque vou continuar a fazer um trabalho onde vou envolver de alguma forma os profissionais e os amadores, mas, voltando àquilo que eu estava a dizer, para mim é uma questão muito armadilhada e eu não queria de todo fazer esta separação entre os profissionais e os amadores, porque isso acho eu, é uma falsa questão. A mim interessa-me habitar o que está entre
ou pelas interseções dessas coisas, porque é esta questão da nomeação e da categorização. Nós temos que dizer que eu sou um artista de dança, sou profissional, ele é um artista de dança, mas é amador, ele é do teatro, ele é das artes plásticas, e a mim, como não me interessa, e que eu questiono sempre esta questão das nomeações, vou sempre tentando esquivar-me e ir por outros caminhos. Não sei se já estou a falar demais. E depois começo a derivar um bocado, é bom que a Liliana me pontue. A questão da sobrevivência, se calhar um bocado por necessidade, porque esta questão da sobrevivência é de facto uma questão muito complicada, porque quando uma pessoa se dedica só a isto, ao trabalho que eu faço, ainda por cima, sem uma lógica de como eu estava a dizer, de apenas escalar um caminho para conseguir atingir um determinado status ou um reconhecimento, não é isso que me move. Às vezes é muito difícil como é que tu geres as tuas necessidades com aquilo que te é exigido pelo próprio meio em que tu tens que sobreviver. Eu também tenho usado, não tenho nada, aliás, contra esse sistema, e eu tento, dentro desse sistema, encontrar, era aquela imagem que eu te dava de caminhar entre a chuva. Eu acho que sou daquelas pessoas que caminho sempre entre a chuva sem tentar molhar-me. Mas ao mesmo tempo, de vez em quando molho-me, claro, porque é inevitável. E acho que é tudo feito também um bocado com avanços, recuos, às vezes dá-se 2 passos para a frente, outras vezes dá-se um passo para trás, outras vezes tem que se parar, outras vezes tem que se ir um bocadinho para o lado. E a mim interessa-me exatamente, para não ter que me pôr no profissional, por exemplo, ou no amador, a mim interessa-me estar no entre, então caminhar entre, não é? E aproveitar qualquer coisa que de ambos os lados me podem ser úteis. Por exemplo, eu gosto muito da ideia da lógica de que é possível, dentro de uma determinada ordem, de um determinado contexto, nós podermos jogar com mexer um bocadinho nessas peças que já existem, em vez de as derrubar e tentar fazer qualquer coisa ou de as transgredir, é um bocadinho dentro delas, usá-las para mexê-las e usá-las um bocadinho a nosso proveito, porque as regras são as que são e nós dificilmente as conseguimos mudar sozinhos, ou mesmo a comunidade artística. Eu estava a pensar, tenho estado a ver aqui o livro do Debord e é engraçado que foi um homem que teve um pensamento em que ele falava da ideia de ação, não é? Que não temos que pensar só em pensar, mas temos que pensar em transformar. Mas eles, passados 50 anos do pensamento do Debord, eles, olhando hoje para o que eles... para a utopia, no fundo, que era aquilo que ele queria transformar a sociedade, nada foi transformado, aliás, tudo continua na mesma, mas pelo menos é importante ter havido, continua a ser pertinente este pensamento, e é isso que faz um bocadinho agir as pessoas. E apesar de tudo, há sempre pequenas coisas que mudam, nas pequenas coisas que nós fazemos. Eu acredito que, por exemplo, a minha ação enquanto artista possa alterar pequenas coisas. Por exemplo, estava a pensar, o filho da Cristiana foi ver um espetáculo meu e ela disse-me que agora me disse, ele viu o espetáculo no verão passado e que lhe marcou imenso e ele pensa imenso no espetáculo. De certeza que a cabeça dele, dentro das melhores coisas que ele vai passar na existência dele, aquilo lhe foi alterar qualquer coisa e que vai fazer com que ele olhe um bocadinho para a realidade e para a existência, se calhar de uma forma diferente de uma pessoa que não tenha acesso. E tem a ver um bocado com essas lógicas também de para que é que serve a arte, não é? Essa questão do trabalho, da forma como eu faço peças ainda, porque ainda vou fazer, é de facto eu estou muito em conflito, porque por um lado eu gosto muito, habituei-me à ideia de fazer peças para um teatro, gosto daquela ideia do palco, mas isso tem obviamente, ideologicamente, obviamente tem muita coisa que se lhe diga, não é? Porque é tudo feito... Nós, se queremos repensar a sociedade e se queremos pensar os nossos modos de vida, temos que o fazer também dentro do próprio teatro.
E eu sinto que há uma contradição, afinal de contas, entre daqueles espetáculos que afinal faço, são uma contradição com aquilo que se calhar eu quero pensar atualmente, que aqueles espetáculos então já não fazem sentido. Não sei. E então nasce o Compost. O Compost é um projeto que eu tenho estado a desenvolver ultimamente, que é um projeto que me é muito querido, mas que ainda é muito embrionário e até falámos numa possibilidade de eu poder fazer aqui no Porto. Vamos tratar, arranjar maneiras. 5 minutos antes de começar. Que é um projeto que nasceu eu fui convidado para participar nos encontros, estas coisas europeias, onde convidei uma série de artistas de vários pontos do mundo, reúnem-nos todos, então vamos fazer aqui umas colaborações para ver esta ideia, para sacar dinheiro às instituições europeias. Pronto. E eu fui participar porque não tinha nada para fazer e disse, pourquoi pas, vamos lá. E fui, e cheguei lá e entrou tudo, caiu tudo na mesma lógica de vamos produzir, temos que apresentar, tu queria ir para o palco, fazer, estava tudo numa avidez, numa fúria de fazer produtos para mostrar, porque o que interessa era ter um produto. Aliás, até falavam no market, agora é a altura do market, quem é que vai fazer o quê com quem? Eu comecei a ficar paralisado e completamente sem motivação nenhuma. E às tantas comecei-me a perguntar, mas afinal de contas, para que é que isto serve? E então comecei a instigar dentro das pessoas, tipo, nós temos é que fazer qualquer coisa que nos faça pensar. Nós estamos a viver esta crise, fala-se desta crise, mas nós estamos exatamente a fazer o contrário, estamos a alimentar aquilo que nós não queremos. Portanto, nós temos é que pensar o que é que nós temos que fazer neste momento com o espetáculo ou com a questão artística. E então comecei a perguntar a algumas pessoas e começámos a ter umas conversas no jardim, porque estava tudo sempre no palco, queria tudo ir para o palco, ter luzes, som, e era tudo aquela coisa de produzir. E nós fomos, o único sítio que estava disponível era o jardim, que era um jardim super agradável, com uma mesa, e nós fomos para o jardim e começámos a conversar. E à medida que íamos conversar, as pessoas estavam interessadas, e à medida que fomos conversando, começámos a achar, isto podia ser, isto já é em si poderá ser uma coisa já performativa. E então começámos a imaginar que a nossa ação seria uma conversa que aconteceria num espaço qualquer e que de repente aquilo ia adquirir, obviamente com alguma manipulação assumida, iria assumir um lado performático. E começámos então, e era um sítio de passagem, nesse jardim, era um sítio de passagem. Então estavam sempre pessoas a passar e nós continuávamos a conversar. E começámos a instalar um sistema de som no jardim e tudo começou a ficar ampliado. Portanto, as nossas conversas começaram a ter uma importância muito grande e, inclusive, começámos a captar sons também com uma perche de cinema que começavam-se a interceptar com o que nós conversávamos e aquilo começou a nos entusiasmar e aí nasceu, então, o Compost. Eu, se calhar, posso-vos mostrar, então, umas imagens. Nós fizemos, entretanto, este projeto foi apresentado depois em Marselha, lá está, dentro da Marselha, capital da cultura, e vou-vos mostrar. Isto foi num café na cidade de Marselha, onde nós nos apropriámos de um café. Se calhar é melhor não dá para pôr mais alto o som. La réalité, considérée partiellement, se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve, accomplie, dans le monde de l'image autonomisée, où le mensonger s'est menti à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant. Le spectacle se présente à la fois comme la société même, comme une partie de la société et comme instrument d'unification. En tant que partie de la société, il est le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. Du fait même que ce secteur est séparé, il est le lieu du regard abusé de la fausse conscience.
et l'unification qu'il accomplit n'est rien d'autre qu'un langage officiel de la séparation généralisée. C'était pas tellement l'idée d'être en suractivité, effectivement on peut faire beaucoup, c'était l'idée d'avoir plein de projets alors qu'on vous avait demandé de ne pas en avoir. Et ça aussi c'était une question, vous nous avez dit que vous n'avez pas de projet, et en fait on s'est rendu compte que c'est comme si on ne pouvait pas se passer d'avoir des projets. Tu vois, il y a des gens qui circulent déjà comme ça. Bon, mais c'était ça, et finalement, tu es dans un contexte où les gens utilisaient un peu, bon, il y a cette idée de la consommation aussi, parce que ça, après, ça devient de la consommation. On consomme un spectacle, on consomme Voilà, de on la consomme, musique, voilà, on consomme tout. comme on consomme des Kleenex. Ou un café, tu Je vois. suis triste, alors j'écoute un morceau de musique, ou je me bouge et je fais un Kleenex. Voilà, donc il faut réfléchir par rapport à cette idée de consommation et aussi par rapport à cette idée de croissance, en fait. C'est ça, non? Parce que C'est la fuite en avant. tu as de plus en plus, tu vois, tu rentres dans ce... Bom, isto não se ouve, nós estamos a ter uma conversa naquela mesa, estamos a falar sobre vários temas que estão ligados com a ideia do espetáculo, porque havia um outro tema também que nos interessou imenso, que foi a questão do decrescimento, que foi um livro que saiu recentemente de um autor que é um economista, filósofo, que relançou um bocado um conceito que é o decrescimento, que é uma coisa que está muito, hoje tem um bocado a ver com estas lógicas contra a ideia de crescimento, que é o francês Serge Latouche. E este trabalho nasceu também muito dessa vontade de fazer um espetáculo que vá contra essas lógicas do crescimento e que questiona então um bocadinho esta ideia de produzir espetáculos sem fim. E então fomos para a rua e vão acontecendo situações, nós estamos ali numa conversa que era importante ouvir. Isto é um vídeo ainda muito, é um pequeno excerto de um trabalho que a gente há de continuar a desenvolver, que são conversas que se estabelecem à volta de temas que têm a ver com tudo, com a crise, com as nossas necessidades, com a ideia do espetáculo. Depois acontecem umas situações mais espetaculares, de repente há assim umas situações mais estranhas que vão acontecendo. Há uma rapariga sempre que capta o som e nós basicamente fazemos uma espécie de uma provocação do que é um espetáculo, porque isto é na rua, há gente que não percebe, há gente que fica perturbada, há gente que vem ter connosco. Portanto, é esta ideia do que o espetáculo já acontece ele próprio no cotidiano, e dentro desta lógica também capitalista, não é? De que a sociedade do espetáculo, que o Debord fala muito, por isso é que há um texto dele no início, e depois há uma banda sonora que vai sendo instalada ao longo, enfim, é um processo que vai sempre, nunca está acabado, é um trabalho que está sempre a construir-se, que se vai desfazendo. Nós habitámos durante uma semana esta esplanada, todos os dias, e todos os dias tentávamos refazer aquilo que tínhamos feito no dia anterior. Claro que nunca conseguíamos, mas era essa um bocadinho a ideia de que estávamos sempre a recomeçar qualquer coisa, nesta ideia também da repetição, das lógicas da repetição. E foi um trabalho que nos deu imenso prazer e que espero continuar a desenvolvê-lo noutros moldes, e gostava muito de o fazer cá. Esperemos que haja... E essa repetição era uma repetição era uma repetição de temas, de forma? Havia uma espécie de um guião que nós tentávamos estabelecer, porque há cúmplices, há pessoas ali infiltradas que vão fazendo determinadas coisas que estão combinadas a determinada altura. Só que elas ao mesmo tempo há sempre imprevistos, porque estamos na rua, porque às vezes há umas pessoas que não podiam vir, outras que vinham porque eram amigos que vinham ter connosco. E nós tentávamos então, no dia seguinte, tentar refazer esse guião com as coisas que nós estabelecíamos, mas nunca conseguíamos, ou porque faltavam pessoas, ou porque a menina que estava a segurar a percha já era outra, ou porque as pessoas mudavam, alteravam as situações, e isso fazia com que nós todos os dias tivéssemos que lidar. E houve só uma situação, esta é uma delas,
Mas há uma situação que aconteceu por acaso no primeiro dia, que eu às tantas andava à procura da menina com a perche, porque ela desapareceu de campo. E eu fiquei um bocado preocupado e peguei no microfone e comecei a chamá-la. Elsa, Elsa, onde é que tu estás? E ela apareceu. E pegámos nisso, cristalizámos essa situação e começámos a reproduzir essa situação todos os dias. Tornámos essa situação uma situação espetacular, digamos. E então todos os dias repetíamos Elsa, ela desaparecia a um determinado momento, nós começávamos a chamar Elsa, 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 depois fomos acrescentando elementos, uma música, pessoas, e o espetáculo, digamos, foi sendo construído dentro deste circunstâncias contexto. Também, não é? Das Sim. Circunstâncias do lugar. E como é que... Porque tu aqui, tenho aqui um pequeno parágrafo teu que fala sobre este projeto, sobre o Compost, e a certa altura escreves que é possível criar, para além da apetência institucional da arte, um espaço que seja transformador e libertador. Como é que tu sentes que isto... Porque quando estamos a falar dessa ideia de transformação, eu acho que estamos a falar não só de vocês transformarem o modo como estão a trabalhar, mas tem a ver com o modo também como aquilo que fazem é recebido, não é? E como é que vocês sentiram, como é que foi essa vivência com o público? Que não era projeto. Pois é, que a minha ideia era que eu queria fugir um bocado aos teatros, porque nós entramos numa espécie de vício, uma coisa viciante do que é ir ver um espetáculo ao teatro. E como estamos cada vez... E as pessoas, eu acho que estamos numa época em que as pessoas, em geral, se interessam muito pouco por coisas mais experimentais, por exemplo, neste momento. Acho que estamos numa época um bocado da eficácia, não é? Das certezas. As pessoas, não há público, cada vez há menos público para ir ver determinados espetáculos. E depois há muito público para ir ver determinados outros espetáculos. Mas, nos tipos de espetáculos que me interessam, eu sinto que cada vez há menos público. E então, por isso é que eu quis ir para a rua, um bocadinho para tentar desestabilizar um bocadinho, eu estou aqui a fazer, vamos ver se desta maneira nós conseguimos, e tivemos uma experiência maravilhosa nesse sentido. E nesse aspecto foi muito transformador porque me fez pensar que é possível fazer outro tipo de coisas fora da convenção, não é? do teatro. E que as pessoas estão muito... E que podemos comunicar com as pessoas que estão na rua, que não entram aqui, uma conversa dentro da Culturgest, e ali não, ali tivemos momentos incríveis com pessoas que vinham ter connosco, que participavam, pessoas que começaram a vir todos os dias por causa de nós, clientes que estavam lá todos os dias, que às vezes já eram nossos amigos, porque nós habitámos aquela esplanada durante uma semana. E isso foi uma experiência muito enriquecedora e que faz-me pensar um bocado, então, o que é que a gente tem que fazer hoje em dia? Porque nós temos que fazer qualquer coisa, alguma coisa tem que se alterar, não é? Porque, ou então temos que assumir que estamos a alimentar o sistema que nós estamos contra, não é? Há aqui uma espécie de... Não sei, é uma questão para mim, é uma questão. Não sei se isto é uma utopia ou é um gesto... Isto é um trabalho que vai continuar? Eu gostava muito de continuar, sim. Nós vamos voltar agora a fazê-lo. Sim. Nós somos 3, sou eu mais 2 franceses, e gostava de o voltar a fazer noutros contextos, porque ele pode sempre moldar. Por exemplo, eu fiquei muito entusiasmado há bocado quando estávamos a falar do Ceuta, porque de repente é possível fazer qualquer coisa à volta deste projeto de outra maneira, estás a ver? Porque é isso, é um bocado também pensar em conjunto, não é? Porque há desta coisa do autor, não é? Do indivíduo que é o autor, que esta ideia de que todos nós podemos contribuir para que o espetáculo seja successful, não é? Não é o autor que é o manipulador e que consegue mexer as massas. E criar ali um momento. Porque isso ideologicamente tem conotações. Eu nunca me tinha percebido inocentemente, quando comecei a fazer espetáculos, tinha muito pouco essa noção, não é? Estava a cair dentro da armadilha daquilo que eu próprio... Estava a ajudar a alimentar qualquer coisa que eu próprio sou contra. Porque institui uma espécie de separação entre passividade Exatamente. e não passividade, não é? E esta ideia do espectador, não é? Estás a dizer.
Sim, do espectador, esta ideia fala-se muito, hoje em dia fala-se muito, até porque o Rancière lançou aquele livro e porque se fala muito do papel emancipador do espectador, no sentido de não termos um papel passivo, não é? E de termos um papel ativo. Enfim, é um grande tema que daria para muita conversa. Nós estávamos, se calhar, aqui um pouco em derivas, e a palavra derivas também. Exato. Agora, de repente, lembrei-me do Debord, que fez um projeto também sobre as derivas, e as conversas às vezes fazem-nos derivar também. Nós começámos. Estava aqui a pensar agora a retomar também a zona comum daquilo que foi também o nosso ponto de partida. Começámos a falar sobre os amadores e depois estávamos a falar agora dos trabalhos mais recentes do Compost, que já não estamos a falar de amadores, estamos a falar de algo que se calhar nos levou a falar dos amadores, que foi do lugar, não é, destas práticas também nas relações sociais, não é? No contexto das relações sociais na vida. Não sei se a partir daí, tentando instigar um bocadinho mais a participação, não sei se nessa zona se querem... E eu estava a pensar em imensas coisas, mas estava a pensar quando tu falavas, Miguel, quando vocês falavam das possibilidades, não é? E falando um bocado também, retomando essa ideia do espectador emancipado, a participação do espectador, o que eu acho um bocado um paradoxo, que é num mundo, pronto, nos dias de hoje, onde estamos cheios de possibilidades. Mas acontece muito pouco. Estava-me a lembrar de um texto de uma rapariga que vive em Barcelona, que se chama Marina Garcés, que se chama Nas prisões do possível. En las prisiones de lo posible. Exatamente. E ela fala um bocado de explorar. Ela começa um texto que diz: entre tu e eu há um nós. E ela fala um bocado nessas possibilidades desse trabalho em comum e explorar não tanto as possibilidades, senão os possíveis. É a quantidade de possibilidades que se multiplicam quando entre um profissional e um amador se trabalha em conjunto. E por um lado tem-se esse amador que não tem filtro, também não tem filtro, mas também não tem compromissos, não tem que dar contas a ninguém. E por outro lado tens esse profissional que percebe um bocado mais como é que a indústria funciona e que tem as ferramentas cênicas e demais. Entre essas duas situações abre-se um leque de possíveis que eu acho que é o importante nós explorarmos, que é tipo, não vamos tentar ver todas as possibilidades, senão explorar os possíveis, e a partir daqui logo se vê o que é que se trabalha, não é? Esse texto é as prisões das possibilidades, sim. Marina, qualquer coisa, não é? Marina? Olha, pode ser descarregar da net e tudo. Olha, a autora é Marina Garcés e o título em espanhol é En las prisiones de lo posible, e podem descarregá-lo na editorial Traficantes de Sueños. Muito bem. Mas eu acho que eu concordo, eu acho que é sempre dentro do possível, por isso é que quando estava a falar do entre, não é, é naquilo, no espaço que é nessa fricção, no espaço que há, que nasce qualquer coisa que é possível, que pode acontecer qualquer coisa, não é porque ela é a profissional e eu sou amador e vamos comparar o que é porque a mim isso não me interessa de facto, é mesmo só nesse confronto, eu acho que é saudável. É nessa partilha, sim. Até porque, como estava a dizer a Cristiana, depois há amadores que entram em códigos completamente, que se levam muito a sério. Eu acho que esta coisa da profissionalização dos amadores, que é um perigo, não é? Assim como os profissionais
que às vezes também são, pronto, que entram numa espécie de amadorismo no mau sentido, desta conotação. Mas eu acredito no amador, para mim, é esta coisa de fazermos uma coisa com vontade e que lidarmos com o nosso próprio tempo e não estarmos prisioneiros, um bocadinho, não estamos prisioneiros só de ter que responder a determinadas solicitações que nos são impostas, tentarmos conseguir furá-las.